Lucas, capítulo 7, versículo 18 ao 23. Você pode pôr. A mensagem que nós estamos pregando hoje é uma mensagem que nós pregamos domingo passado pela manhã, e eu gostaria de fazer com que ela seja ouvida por toda a igreja. Então, entendemos que hoje também é necessário para tanto. Então, o tema da mensagem... Conseguiu, Lucas? Não? Você tem como lá, Gabriel, dar uma ajudinha lá ao Lucas? O tema da mensagem é: você fez a coisa certa? Essa é uma pergunta que nós sempre nos fazemos. Lucas, capítulo 7, versículos 18 ao versículo 23 de Lucas, capítulo 7, vai dizer assim o texto. Lucas 7, versículo 18 ao 23. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Pedimos, ó Deus, que a Tua palavra nos instrua, nos oriente, que na medida que ela for exposta, ó Deus, nós possamos nos submeter a ela. Oramos, ó Deus, para que nenhuma circunstância nessa noite, ou nesse dia, ou na semana que há de começar, venha tirar de nós, ó Deus, o direito e o privilégio de assimilarmos a Tua palavra, de ouvirmos e aplicarmos ela sobre as nossas vidas. Cuida, Senhor, desses momentos. Fala conosco, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E quantos pode dizer amém? Amém. Como eu falei a semana passada pela manhã, eu não sei quanto a vocês, mas vocês já tiveram aqueles dias em que você para alguns minutos da sua vida, ou sentado no sofá, ou deitado na cama, e você começa a refletir sobre a sua vida. Não é refletir sobre aquilo que você fez ontem, não, mas sobre toda a sua vida, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem deixado de fazer, a maneira que você tem conduzido as coisas. E na medida que você vai pensando sobre tudo isso, parece que surge uma pergunta: será que eu tenho feito a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu não sei quanto a você, mas semana passada eu passei por isso. Olhando para a vida, pensando sobre a vida, pensando em algumas decisões que eu tomei, em algumas coisas que eu tenho feito, e a pergunta que surgiu à minha mente foi essa:
será que eu estou fazendo a coisa certa? E eu acredito que essa pergunta que eu me fiz não seja uma pergunta diferente do que você também tem feito ou deve fazer, se você tem feito a coisa certa ou não. E esse pequeno trecho que nós acabamos de ler agora, ele é um texto que talvez ele faça com que nós venhamos nos identificar muito com ele. Esse texto, ele relata, ele fala um pouco sobre a vida de João Batista. E qual é o pano de fundo, qual é o contexto em que esse texto aqui está inserido? O que é que faz com que João, ouvindo sobre aquilo que Jesus estava fazendo, uma vez João ouvindo o que os seus discípulos tinham dito sobre a pessoa de Jesus, faz com que João mande 2 dos seus discípulos até Jesus e faça essa pergunta: Jesus, o nosso mestre João, ele pediu para fazer uma pergunta para o Senhor. E a pergunta é fácil. O Senhor é aquele a quem nós devemos ou deveríamos estar esperando, ou nós temos que esperar outros? E se você foi atento ao texto, qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma. Ele se vira e ele começa a realizar milagres. O texto diz no versículo 21, naquele momento, no momento que eles perguntam a Jesus se ele era de fato o Messias ou se eles deveriam esperar outro, Jesus se vira, versículo 21, naquele momento, ele começa a fazer o quê? Curar a muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram o quê? Cegos. E depois disso, o que ele faz? Então ele responde aos mensageiros. Ele responde o quê? Voltem por onde vocês vieram, e voltem para quem os enviou, e digam o que vocês viram. E o que é que eles tinham visto? Os cegos estavam vendo, os aleijados estavam andando, os leprosos estavam sendo purificados, os surdos estavam ouvindo, os mortos estavam sendo ressuscitados, e as boas novas estavam sendo pregadas para quem? Para os pobres. Essa é a imagem. 2 discípulos chegam até João e dizem: olha, aquele que tu estava falando que era o Messias, ele está curando pessoas. E João está num lugar e ele diz: olha, então vamos fazer o seguinte, você vai lá nele e pergunta o seguinte: você é aquela pessoa a quem nós deveríamos esperar, está esperando, ou nós devemos esperar outros? Jesus não responde nada. Jesus não bate no peito e diz: não, eu sou o cara mesmo. Ele não faz isso. Ele cura um, ele expulsa um demônio de outro, ele faz com que o surdo seja restabelecido, o mudo também. E depois de tudo isso, ele vira para esses 2 discípulos e diz: olha, vai lá e conta o que está acontecendo. Só que existe o outro lado da moeda. A pergunta é: se alguém pergunta alguma coisa para uma outra pessoa, é porque existe um motivo para ser o quê? Perguntado. Alguma coisa está levando essa pessoa para que ela faça algum tipo de pergunta. E onde é que nós vamos entender qual é a situação que João está inserido para que ele faça essa pergunta? Dê um pulinho comigo lá em Marcos, capítulo 6.
Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 ao 29 de Marcos 6, diz assim, versículo 14: O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que o quê? Prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de quem? Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu marido. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o quê? O pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram aonde? No túmulo. O relato de Marcos, ele divide essa história em dois. Ele conta, primeiramente, o porquê João estava preso. João estava preso por dois motivos. Primeiro, porque ele era a pessoa que estava anunciando a vinda do Messias. Ele era aquela pessoa que lá em Malaquias diz que viria o arauto que iria endireitar o caminho para que o Messias viesse. Ele seria a voz que clamava no deserto. Ele era a pessoa que iria converter o coração dos pais aos filhos. E agora, imagine você. Você está numa sociedade onde o Império Romano domina, onde o governante da época se chamava Herodes, e o imperador era um dos Césares. E de repente aparece um homem do nada que vivia lá no deserto, que vestia uma roupa toda rasgada, que comia mel silvestre, e de repente ele começa a anunciar: olha, o reino de Deus está vindo, e o Senhor desse reino também. E o problema é que esse homem não se contentava só anunciar o reino e anunciar o Senhor do reino. Ele estava também anunciando, ou então colocando às claras, o problema que estava acontecendo dentro da família do governador daquela província, da época chamada Herodes. E qual era o problema?
é que Herodes estava tendo uma relação de adultério com a mulher do seu irmão Filipe. E todo mundo sabia, mas todo mundo estava quietinho. E João está olhando aquilo e dizendo: olha, não é permitido que você viva dessa maneira com a mulher do seu irmão. E é nesse contexto que João é pego, João Batista, e é preso. E é nesse contexto que chega 2 dos seus discípulos lá onde João estava preso e diz: olha, João, sabe aquele a quem você estava anunciando? Ele está curando, ele está fazendo algumas coisas. E João, por ter anunciado a Cristo e o reino de Deus, e ter também ter declarado sobre o adultério de Herodes com a mulher do seu irmão, é por esse motivo que ele está preso. E é nesse contexto que os 2 discípulos de João vão perguntar a Jesus: Senhor, tu és mesmo aquele que nós deveríamos esperar, ou nós temos que esperar outro? É nesse contexto, é no meio de todas essas circunstâncias, estando preso João, que ele ouve que Jesus, aquele que ele anunciou, estava fazendo milagres. É em meio a essa circunstância que ele manda os discípulos perguntarem a ele se de fato ele era aquele que eles estavam esperando ou eles deveriam esperar outro. João, ele tinha nascido para ser o anunciador da vinda de Jesus. Marcos capítulo 1 nós vemos isso. João era aquele que o profeta Malaquias tinha falado que ele era a voz que clamava no deserto sobre a pessoa de Cristo. Esse João que nós estamos lendo aqui é aquele que era filho de Isabel, e Isabel, lembra, era o quê de Maria? Prima. É esse João aqui. E em um determinado momento da vida dele, de João, ele entende que tudo isso ele deveria fazer. Ele deveria anunciar a vinda do Messias, ele deveria proclamar: arrependei-vos, pois o reino de Deus está chegando. Ele deveria denunciar o pecado que havia na família do governante chamado Herodes, da relação dele com a irmã, com a esposa do seu irmão. João sabia que ele deveria fazer tudo isso. Ele batizava pessoas, ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele pregava a vinda do reino, e não só a vinda do reino, mas também ele pregava a vinda do Senhor desse reino. E o interessante, quando alguém perguntava para ele: olha, você é o Messias, João? Ele dizia: não, eu não sou. Mas quando ele vier, eu irei dizer quem ele é. E de fato, quando nós vemos a história de João, quando Jesus aparece, você lembra o que ele diz sobre Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo, e que eu não sou nem digno de desatar, de desamarrar as sandálias dos seus pés. A consciência que João tinha sobre a pessoa de Cristo, que até o trabalho de desamarrar a sandália dos pés de alguém que vinha viajando era um trabalho da pessoa mais simples da casa, geralmente dado ao escravo. E João, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. A gente não tem o relato de tudo que tinha acontecido com João na sua infância, mas que ele sabia quem era o Messias, isso ele sabia. Isso não tem dúvida. Quando Jesus aparece, ele não tem dúvida nenhuma, ele diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele.
E eu ainda digo mais, eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dos pés dele. E por todas essas situações, João estava preso. Por anunciar o Messias, por proclamar a vinda do reino de Deus, por denunciar o pecado que estava acontecendo dentro da casa de Herodes, que era o governador da província da época. É por causa disso tudo que João está preso e muito mais. Lá em Marcos nós vamos ver o que aconteceu, mas nesse momento ele está preso e ainda muito mais na incerteza se seria morto ou não. Nós, por vezes, meus irmãos, somos como João Batista. Temos a convicção de muitas coisas, daquilo que Deus fez por nós, daquilo que nós cremos e esperamos de Deus, das suas ordens, dos seus ensinamentos, dos seus preceitos sobre a nossa vida. Mas, às vezes, somos alcançados por coisas que são muito difíceis de passar. Coisas que parece que nós estamos num deserto, coisas que se apresentam como uma batalha, algo que nós não esperamos, e aquilo que nós tínhamos tanta certeza, por causa dessas coisas, se torna, sabem o quê? Em dúvida. Em dúvida. Imagine você, João Batista, o que não deveria estar passando na cabeça dele naquela ocasião na prisão. Talvez ele estivesse pensando mais ou menos assim: por que eu me meti nessa história de ser profeta, de anunciar a vinda do Messias esperado, de declarar que todos deveriam se arrepender porque o reino de Deus estava chegando? Porque eu fui me meter na vida de Herodes e denunciar o pecado que havia dentro da casa de Herodes? Será que eu fiz a coisa certa? Porque eu tinha que fazer isso que está dentro de mim, de falar a coisa certa e denunciar o pecado. Se eu tivesse me metido nisso, se eu não tivesse me metido nisso, talvez eu não estivesse aqui. Imagina. E a expectativa que havia sobre a mente dos judeus, sobre a pessoa de Cristo, é que Jesus viria como um grande rei para libertar Israel, para pegar em armas, para detonar o Império Romano. E João estava anunciando um rei e um reino que não viria nessa medida. E por causa de todas essas coisas, o que estava acontecendo com João? Ele está lá preso. Talvez ele esteja lá preso se perguntando: será que eu fiz a coisa certa? Será que eu decidi certo? Ainda que João ele tivesse todas essas convicções sobre a pessoa de Jesus, que Jesus era filho da prima da mãe dele, que ele estava realmente anunciando o Messias, mesmo que ele tivesse todas essas convicções, certamente não seria impossível de passar essas coisas na mente dele, fazendo com que ele se pergunte: será que eu fiz a coisa certa? Sabe por que João estava pensando assim? Sabe por que nós, às vezes, pensamos assim? Quando estamos apertados, quando as coisas não vão muito bem, quando as coisas estão meio difíceis, nós começamos a duvidar daquilo que para nós era uma certeza tremenda. E quando nós começamos a padecer dificuldade, começamos a olhar para trás e dizemos: eu acho que tomei a decisão errada. Eu acho que eu não deveria fazer o que eu fiz.
Ah, mas eu orei tanto, será que eu estava certo ou certa? Eu acho que estava errado, agora estou aqui preso e não sei o que vai acontecer comigo. Eu devo ter tomado uma decisão errada. E a pergunta da mensagem nessa noite é: você fez a coisa certa? É porque quando tudo vai bem, a gente não pergunta. Mas quando alguma coisa foge da nossa mão, foge do nosso controle, a primeira coisa que vem na nossa mente é: será que eu tenho feito a coisa certa? Você já deve ter feito essa pergunta por várias vezes em sua vida. Ou até mesmo está fazendo essa pergunta durante esses dias da sua vida. Quando as coisas apertam, nós começamos a perguntar: será que eu fiz a coisa certa? E o interessante é que, em meio a toda essa situação, João estando preso por estar fazendo a coisa certa, há uma dúvida, porque ele está preso, há uma incerteza se ele vai ser morto ou não. Aí ele manda 2 discípulos perguntarem a Jesus se realmente ele era o Messias, se realmente valeria a pena ou foi valido a pena ele fazer tudo aquilo que ele fez e agora está preso. Sabe por quê, meus irmãos? Fazer a coisa certa não quer dizer que tudo vai dar certo em nossa vida. Fazer a coisa certa não quer dizer que as coisas vão andar conforme a gente espera, que nós não seremos presos, que a expectativa nossa não vai ser de uma incerteza se seremos mortos ou não. João tinha feito a coisa certa, ele tinha anunciado o reino, anunciado o Messias, ele tinha detonado o erro que estava acontecendo dentro da casa do governante chamado Herodes. Ele estava declarando para todos o adultério entre Herodes e a esposa do irmão de Herodes, mas as coisas não estavam indo muito bem para ele estava preso. E sabe qual é a resposta que Jesus dá a João quando ele vai perguntar? Senhor, será que eu tenho feito a coisa certa? Será que o Senhor é a quem nós deveríamos esperar ou devemos esperar outro? Sabe qual é a resposta que Jesus dá a ele? Nenhuma. Jesus se vira e começa a curar um, curar outro. Estender a mão sobre um, sobre o outro. Olha o que diz o versículo 22. Depois de ele fazer tudo isso, versículo 22 diz assim: então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus não deu nenhuma resposta. Ele não disse: não sou eu mesmo, não sou eu. Não. Ele realiza algumas coisas e depois diz para os discípulos: olha, vai lá e diz o que vocês viram. E esse texto aqui é um texto muito interessante, a gente pode até chamar o texto de um tanto quanto engraçado, quanto a teologia da prosperidade. Sabe por quê? Quando Jesus é perguntado se ele é o Messias ou não, ele se vira, ele coloca a mão sobre um surdo, e o surdo começa a ouvir. Ele coloca a mão sobre um mudo, e o mudo começa a falar. Ele coloca a mão sobre um coxo, e o que acontece? Ele começa a andar. E dentro dessa lista, existe quem? Os pobres. Talvez o pobre está lá na lista e está olhando, o cego, a necessidade dele é o quê? É enxergar, e Jesus colocou a mão sobre ele e ele enxergou. O surdo, a necessidade dele é ouvir, Jesus colocou a mão sobre ele e ouviu.
O coxo, a necessidade dele é de andar, e Jesus colocou a mão sobre ele e ele andou. E o pobre está lá na fila e vai dizer, vai chegar a minha vez. E qual é a necessidade do pobre, meus irmãos? Dinheiro. Aí quando chega na vez do pobre, o que Jesus diz? E aos pobres está sendo anunciado o quê? O Evangelho. Parece ser meio cômico, né? Mas isso aqui tem alguma coisa que a gente pode aprender. Se você vai até Jesus para você ter alguma coisa, você está redondamente enganado. Ele pode até nos abençoar financeiramente, ele pode até nos ajudar nas nossas finanças, mas isso não depende só de Deus. Depende do seu esforço, depende do seu trabalho, depende do seu envolvimento. Se você procura Deus para ter dinheiro, você está procurando Deus de uma maneira errada, porque aos pobres é oferecido o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele educa, o Evangelho, ele prepara, o Evangelho, ele amadurece, o Evangelho, ele faz com que o homem, ele seja bem-sucedido na sua capacidade. O Evangelho prepara a pessoa para a vida eterna. É por isso que o Evangelho é dado aos pobres. O Evangelho não é motivo de riqueza. Mas vamos voltar para o texto, que isso é uma outra mensagem. Então, versículo 23, Jesus completa dizendo assim: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha... por que Jesus está falando isso aqui? Depois que os discípulos chegam lá e perguntam, olha, tu és mesmo aquele que deveríamos esperar? Ou devemos esperar outro? Jesus não responde nada, cura um, cura outro, diz que aos pobres é anunciado o Evangelho, e depois ele vira para eles e diz, olha, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Qual era a expectativa que o judeu tinha sobre a pessoa de Jesus? Que ele seria o solucionador dos problemas, que ele seria o rei que viria pegar na espada e tirar todo mundo da mão do Império Romano, que ele seria aquele que viria anunciar o seu reino, e o seu reino seria o reino sobre todos. Ele iria pegar e oprimir qualquer tipo de reino que houvesse contra ele. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele cura um, cura outro, e anuncia o Evangelho, e diz, olha, e que ninguém se envergonhe de mim por causa dessas coisas. Será que temos feito a coisa certa? Será que temos buscado a Cristo na medida certa? Ou às vezes nos envergonhamos porque não conseguimos aquele televisor de 78 polegadas que eu orei tanto para Deus me dar. Ou nos envergonhamos dele porque não conseguimos aquele carro do ano que eu tanto queria. Pergunta é, será que temos feito a coisa certa? Será que temos enxergado, como foi dito pela manhã, quem é o verdadeiro Cristo? Talvez essa resposta que Jesus dá a João através dos seus discípulos, dizendo, olha, vai até ele e diz o que vocês viram e ouviram. Talvez o que Jesus queira dizer, ou estivesse falando para João, era o seguinte, João, você deve esperar sim. Você deve se conter. Nós questionamos a Deus, nós questionamos a nós mesmos, se de fato estamos fazendo a coisa certa quando nós não temos as coisas nas nossas mãos. Quando as coisas não acontecem na medida que nós queríamos que acontecesse, a gente pergunta, será que temos feito a coisa certa? Eu acho que, em outras palavras, Jesus dá um recado a João, dizendo, diz para ele que ele fez a coisa certa. Está difícil de passar o que está passando, mas diz para ele que ele fez a coisa certa.
Diz para ele que o caminho que ele escolheu foi esse mesmo. Diz para ele que o profeta que ele foi é isso aí. As coisas que ele profetizou sobre mim estão certas. Apesar dele estar passando o que está passando, ele fez a coisa certa. E é assim mesmo. Por vezes nós fazemos a coisa certa a partir do prisma cristão e as coisas parecem que estão meio emboladas. E às vezes a gente fica em dúvida. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. O autor de Provérbios diz assim: há caminho que parece certo a quem? Ao homem, mas no final conduz o quê? A morte. Parece que existem coisas que são boas, mas o final delas não são. Parece que as coisas estão andando muito bem, e quando as coisas vão muito bem, a gente nunca pergunta, será que eu estou fazendo a coisa certa? Você já parou para se perguntar quando as coisas vão muito bem? Você já parou para se perguntar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso que eu estou fazendo é certo diante de Deus? Será que esse é o caminho? Duvido que a gente faça essa pergunta. Mas quando as coisas vão mal, a primeira coisa que a gente faz, opa, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? E o autor de Provérbios está dizendo, olha, há coisas que aparentemente são coisas boas, mas o final delas não são. Interessante esse texto, porque quando as coisas vão bem nas nossas vidas, a gente não pergunta se fizemos ou estamos fazendo a coisa certa. Alguém aqui já viveu ou está vivendo algo mais ou menos assim? As coisas iam muito bem e de repente parece que caiu uma bomba em sua cabeça e ninguém pergunta, quando as coisas vão bem, se tomamos decisões certas. O dinheiro está na conta, carro novo está lá na garagem, tem um lugar onde eu posso me divertir. Nós só fazemos essa pergunta, meus irmãos, quando as coisas vão mal. Quando nós estamos lá, presos, incertos, se iremos morrer ou não. Aquilo que era tremenda certeza já paira no nosso coração com uma certa dúvida. Quando tudo vai bem, a gente não para pensar, será que isso é certo? Sabe por que nós agimos assim? Porque nós nos permitimos ser avaliados pelos padrões desse mundo que diz, olha, se tudo vai bem, é porque você decidiu certo. Só que é aí que nós caímos do cavalo. Porque o autor de Provérbios diz que há coisas que parecem serem boas, mas no final podem ser coisas ruins. E achamos que porque o dinheiro está na conta, as coisas vão muito bem, o carro foi trocado, a televisão é nova, o emprego é novo, o salário é outro. Achamos que porque isso tudo assim está indo, é porque as coisas vão bem. Somos iludidos pelo padrão desse mundo e não fazemos a pergunta, será que eu tenho tomado a decisão certa? O coração nosso é enganoso, meus irmãos. O pecado sempre será uma escolha errada. A nossa escolha certa é a escolha de Cristo. Deus está na escolha correta.
Deus está onde nós ouvimos quando nós vamos decidir algo. E como é que nós conseguimos ouvir a Deus? Através da sua palavra. Você não precisa de ninguém ou algum momento sobrenatural e olha, fulano, você não deve fazer isso. Não. Submeta aquilo que você vai fazer à palavra de Deus. Confronte aquilo que está no seu coração, se isso é verdade ou se isso é o desejo do seu coração ou é a dureza do seu coração que está levando você a decidir ou não. Uma vez perguntaram à filha de Billy Graham onde estava Deus lá naquele incidente que aconteceu nos Estados Unidos, em que as torres gêmeas, foram alcançadas por 2 aviões. Perguntaram para ela, filha de Billy Graham, e ela respondeu de uma forma maravilhosa. Quando perguntaram, olha, onde estava Deus quando aconteceu isso aqui com as torres gêmeas? A resposta dela foi a seguinte: Deus estava aonde vocês o deixaram. Nós tomamos as nossas decisões e nunca perguntamos onde Deus está quando as coisas vão muito bem. Sabe por quê? Porque eu não quero que Deus esteja comigo. Eu quero que as coisas vá bem. Eu não quero perguntar quando as coisas vão bem, perguntar para Deus, Deus, eu estou tomando a decisão certa? Eu não quero isso. Eu quero é que as coisas vão muito bem. Eu só quero perguntar se Deus está comigo quando as coisas vão mal, quando as coisas não estão muito certas. Aí sim, aí eu lembro que existe Deus, aí, peraí, deixa eu perguntar a Ele. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, por favor. Mateus, capítulo 5. Versículos 43 até Mateus 6, versículo 1 ao 4. Diz assim, Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filho de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz o que, irmãos? Raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai que vê em segredo, e o seu Pai que vê o que é feito em segredo, o que recompensará. Queremos fazer das coisas, ou das coisas da vida com Deus, um tipo de barganha, um tipo de toma lá e dá cá. Tipo mais ou menos assim, vai lá no caixa, paga e passa no balcão e pega. E quando as coisas não vão bem, sempre vai ter alguém para dizer, onde está o seu Deus? Aí falamos, é verdade, né? Eu devo ter feito alguma coisa errada. Qual será que foi o meu pecado? Esquecemos que Jesus disse, o sol
nasce para os justos e os injustos. Que nem sempre, quando fazemos a coisa certa, é a garantia das coisas estarem no equilíbrio. Olha o que está acontecendo com João. Anunciou o reino de Deus, anunciou a vinda do Messias, detonou o pecado que havia na casa de Herodes. E o que aconteceu com eles, meus irmãos? Está preso, incerto, se vai morrer ou não. Só que nós queremos negociar com Deus, toma lá e dá cá. Olha, Deus, se eu fizer tudo certinho, tem que ser tudo certo, tá? Olha, Deus, eu fui lá no caixa, comprei meio quilo de bênção, lá no balcão eu quero receber meio quilo de bênção favorável. Só que Jesus está dizendo, olha, o sol nasce para o justo e o injusto. O interessante é que Jesus também diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas só que se a cada momento que eu tiver uma dificuldade e eu indagar a Jesus se Ele é Deus ou não, a pergunta é, onde está a nossa fé? Onde está a minha vida com Deus? Onde está o conhecimento das Escrituras que diz que no mundo teremos aflições? Só que a nossa pergunta, se nós estamos fazendo a coisa certa, é só quando tudo vai mal, mas quando vai bem eu não quero nem saber de Deus. Está tudo legalzinho. Por vezes, meus irmãos, nós passamos o que João Batista passou. Paulo também passou por isso. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. 2 Timóteo, para quem estudou ontem pregação expositiva, não quer nem ouvir isso, né? 2 Timóteo. Capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Paulo também passa um momento desse que João está passando, que por ter feito a coisa certa, parece que as coisas estão meia fora. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Paulo está dizendo a Timóteo, seu filho, na fé, ele diz assim, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Algumas versões diz que ele está sendo entregue como libação, ele já está num processo de morte, já de final de carreira. Então ele diz assim, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua, o quê? Vinda. Eu não consigo enxergar Paulo aqui, escrevendo a Timóteo, dizendo, sabe, Timóteo, o negócio foi duro, viu? Passei aperto demais, Timóteo. Lembra da igreja de Corinto que não queria me sustentar financeiramente, Timóteo? Tive que costurar tendas, Timóteo, para sobreviver. Timóteo, eu não sei se valeu a pena eu deixar de ser Saulo para ser Paulo. Timóteo, olha, você não sabe, eu tomei tanta chibatada que nem burro empacado toma. Timóteo, eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Paulo não está falando assim. Paulo sabe que a decisão que ele tomou foi certa. Paulo ele escreve a Timóteo dizendo, olha Timóteo, muito embora por causa do Evangelho eu já estou perdendo a minha vida, mas Timóteo, eu combati o bom combate, Timóteo, eu terminei a carreira, eu guardei a fé e agora está me reservada a coroa da justiça. Só que às vezes, por algumas situações que nós passamos,
a gente fica, será que valeu a pena confiar em Deus? Será que valeu a pena fazer a coisa certa? Aqui, perdi o emprego. Olha aqui, não casei, já estou com 50 anos. Essa é a pergunta. Será que você tem feito a coisa certa? Paulo não está aqui dizendo para Timóteo, que de Deus, hein? Não é assim quando a gente está em dúvida? Que de Deus? Onde Deus está? Timóteo está dizendo, olha Timóteo, eu optei a não ter. Eu optei a não ser. Eu prefiro ser chamado de Paulo do que ser chamado de Saulo. Sabe por quê, Timóteo? Porque tem uma vida eterna para ser vivida. Tem algo que é além desse mundo. Por mais que eu sofra com toda a minha decisão, eu tenho certeza que a minha decisão tem sido certa. Nós devemos dizer não ao pecado, meus irmãos, quando ele bate à nossa porta. Nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. O nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. Nós não devemos dar lugar à carne, não fazer a vontade do diabo, não darmos lugar à nossa ganância. Devemos fazer aquilo que Paulo nos diz todos os dias, nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem que é criado em Cristo Jesus. Essa é a decisão certa. Sem precisar de perguntar, mas o que eu ganho com isso, hein? Não é assim? Eu vou fazer tudo isso, mas o que eu vou ganhar com isso? Talvez você não ganhe nada. E muito mais ainda. Não quero te enganar. Talvez por você tomar a decisão certa em Deus, você perca tudo. Perca tudo. Sem precisar de dizer, mas é difícil. E a pergunta é, quem falou para você que seria fácil? Lembra o que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Se você quer alguma coisa fazendo isso, você está num lugar errado. Se você deixa de ser desonesto pensando em ter alguma coisa, você está fazendo a coisa errada. Se você deixa de mentir pensando que vai ser favorecido por alguma coisa, você está fazendo a coisa da maneira errada. Porque nós não fazemos isso porque nós iremos ganhar alguma coisa. Nós fazemos isso porque nós amamos a Deus e aquilo que Ele poderia já nos deu, que é a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que nós procuramos fazer a coisa certa. Sem ficar indagando se fizemos a coisa certa ou não, mas sempre optando tomar decisões no Senhor, pois essas decisões são as mais corretas da nossa vida. Quando as minhas mãos são puras, quando o nosso coração é puro, limpo, quando eu tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus sobre as minhas decisões, as coisas que eu planto hoje, não iremos colher amanhã, mas tem um tempo para crescer. As decisões que nós tomamos certa em Deus, amanhã nós não iremos ver tudo certinho. Não é o toma lá e dá cá. Não é, Senhor, olha, eu estou fazendo isso, lembrem Anderson, primeiro nome. Não é assim. O reino de Deus, meus irmãos, é como uma semente que nós lançamos, plantamos, ela entra dentro da terra e nós não sabemos o que está acontecendo lá embaixo. Mas ela germina e rasga a terra, e mais à frente nós iremos ver o fruto.
nossos filhos, nós iremos cansar de ensiná-los a fazer a coisa certa. E eles não aprenderão tudo. Mas quando eles se tornarem velhos, eles irão lembrar daquilo que nós ensinamos a ele. Lembra o que o autor de Provérbios diz? Ensine o seu filho o caminho que ele deve andar, porque quando ele estiver velho, ele não se esquecerá dele. A coisa certa é essa, é penosa, dá trabalho. E nem sempre a gente vai ver a resposta amanhã. Algumas coisas eles irão lembrar agora, outras eles até mesmo não lembrarão, outras nós teremos que corrigi-los para que eles se lembrem, mas um dia a ficha certamente vai cair. E nós fizemos a coisa certa. Nós estamos fazendo a coisa certa. Nós iremos poder dizer, eu sei que eu fiz a coisa certa em relação à minha família. Possa ser que agora ele esteja batendo a cabeça, não no lugar certo, mas um dia ele vai ver tudo aquilo que foi dito, falado, e ele vai se lembrar do caminho do Senhor. Porque você plantou a semente certa, você conduziu até onde você poderia conduzir. Se você está lutando pelo seu casamento, mas ele é um homem de cabeça dura, ele não entende, não importa. A mulher sábia edifica o seu marido. Você tem feito a coisa certa. Talvez você não tenha resposta hoje, nem amanhã, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos, mas o que importa é que você está agradando a Deus, você está fazendo a coisa certa, você está lutando pelo seu casamento. É isso que importa. Você fez a coisa certa, mas não vai acontecer da noite para o dia. Não pense que você vai sair daqui hoje e dizer, puxa vida, vou fazer a coisa certa, vou confiar em Deus e amanhã a coisa vai funcionar. Não vai. Talvez até funcione, mas nem sempre. Sabe aquele dia que você decidiu ser honesto e não ter lucro da maneira errada? Eu vou dizer o que aconteceu com você. No outro dia você amanheceu durão, sem nenhum centavo no bolso. Sabe aquele dia que você tinha uma conta para pagar? Ou era ter o dinheiro ou atrasava e o negócio ficava feio. E de repente alguns amigos disseram assim, olha, tem uma maneira de arrumar um dinheirinho, rapaz, mole, você vai pagar essa conta e ainda vai ficar com dinheiro no bolso. Aí você disse assim, não, isso eu não faço não. Sabe o que aconteceu com você? A conta atrasou e você ficou sem dinheiro no bolso. Mas sabe por que você fez isso? Você não fez isso para que alguém olhasse para você e reconhecesse, batesse palma e falou, pô, isso aí é honesto. Ó. Você não fez isso para que alguém olhasse para você e disse, poxa, esse daí sabe mesmo caminhar. Você fez isso para você glorificar a Deus, para honrar a Deus, porque fazer as coisas certas no reino de Deus não quer dizer que você vai ter algo em seu benefício. Talvez você vai ser preso igual João estava preso. Mas sabe o que importa, irmãos? O que importa é honrar a Deus. É isso que importa. Quando o seu namorado e sua noiva falam assim, olha, vamos transar, e você diz assim, não vou transar não é porque você quer ser virgem e casar virgem não, é porque você quer honrar a Deus na sua vida. Quando alguém chama você e diz assim, olha, vamos ser desonesto, porque esse é o caminho, e você não é desonesto, não é porque você pretende ter alguma coisa melhor onde você trabalha, não, é porque você quer honrar a Deus, você quer ser imitador de Deus como filho amado. Isso é fazer a coisa certa. Esse é o caminho. Nós não deixamos de fazer o que é errado com a intenção de ter algum benefício lá na frente. Nós deixamos de fazer o que é errado porque nós honramos a Deus e somos filhos dele. E aqueles que são filhos de Deus vivem debaixo da luz e não debaixo da escuridão.
Eu não deixei de ser desonesto para ser rico. Eu deixei de ser desonesto para que eu tenha temor de Deus em minha vida. É por isso que nós deixamos de ser desonestos. É por isso que nós temos que perguntar, será que temos feito a coisa certa? Não ser desonesto no trabalho e de repente você perdeu o emprego e você diz assim, que adiantou? Adiantou muito, meus irmãos. Sabe por quê? Porque você não pecou. Você ficou na presença de Deus e manteve a sua santidade diante de Deus. Você não disse não para ter um outro bom emprego. Você disse não para andar no caminho do Senhor e não do caminho do diabo, e ponto final. É por isso. E sabe o que acontece? As coisas ficam difíceis, meus irmãos. Ficam difíceis demais. Não é porque alguém te ofereceu alguma coisa errada e você diz assim, bem, eu não quero, eu não vou me entregar a isso, não vou mergulhar nisso. Não é porque você fez isso, quando você chegar lá na sua casa, abrir a porta, tá a luz toda apagada e de repente alguém acende a luz e começa a gritar, o Anderson é um bom camarada, o Anderson é um bom camarada, ele não foi desonesto. Não é por isso. Você faz isso por temor ao Senhor. Por temor. Por saber que isso é a coisa certa. Não é porque você vai ter um benefício de alguma coisa. Não é porque lá na frente Deus vai olhar para você e dizer, o fulano foi tão bom, ele abriu mão disso, então vou dar um montão de coisinha para ele. Não é. Isso nós vivemos lá em casa. Posso? Minha filha se formou em técnica em meio ambiente, teve a oportunidade de trabalhar em uma das grandes distribuidoras de frango, do Brasil, como estagiária, e chegou um momento do estágio dela que ela tinha que emitir alguns laudos como técnica, Só que os laudos não poderiam ser laudos verdadeiros, porque essa empresa tinha um índice de salmonela muito grande, nos frangos e derivados de frango. E quando ela emitiu o laudo certo e botou na mesa do supervisor, no outro dia o supervisor chamou e perguntou se ela estava ficando doida, louca. Como é que ela poderia emitir um laudo daquela maneira, com aquele índice de salmonela tão alto, que ali ela estava sendo formada em mentira, que ela ia sair dali expert em mentira. Nesse dia ela chegou em casa chateada, conversou comigo, conversou com a mãe e falou, pai, mãe, eu não quero ficar lá. Eu não quero trabalhar num lugar onde eu tenho que viver debaixo de mentira, emitindo algo que não é verdadeiro. Não foi isso que eu aprendi de Deus. Sabe o que aconteceu com ela, meus irmãos? Deus abençoou ela, está desempregada até hoje. Mas ela não fez isso para amanhã Deus dar um melhor emprego para ela, para Deus garantir ela numa multinacional. Ela fez isso porque ela aprendeu a honrar a Deus. Será que temos feito a coisa certa? Fazer a coisa certa nos custa. Honrar a Deus nos custa. Talvez em algum momento seremos presos, incertos de se iremos estar vivos ou não, mas o que importa é honrar a Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite.